Final da Libertadores Feminina tá aí e veja só, o Corinthians está em busca do 6º título continental. Esse ano o duelo é inédito entre Brasil e Colômbia, as Brabas contra o Deportivo Cali. Chega mais pra gente falar do futebol de mulheres. Bem-vindos ao Copa Delas, o lugar de futebol de mulheres da TV Brasil. Eu sou Marília Arrigoni e além do YouTube da TV Brasil, a gente também está na Rádio Agência Nacional, site e perfil no Spotify. E olha só, hoje eu tenho uma companhia da colega da Rádio Globo CBN do Rio de Janeiro, Thalita Judice. Mais uma vez, obrigada por ter vindo aqui. E do meu parceiro de TV Brasil, Lincoln Chaves, bem-vindos. O Lincoln e Thalita, a pergunta-chave, né? Mais uma vez, o Corinthians numa final de Libertadores, pela quinta vez, perdão, pela sexta vez, em todas as vezes, o Corinthians que chegou numa final foi campeão, né? Está sendo pela terceira vez consecutiva apenas na Libertadores que está chegando numa final. E aí eu pergunto para você, Thalita, já vou jogar a bola. Chega como favorito novamente já na final. O Deportivo Cali também se mostrou durante o campeonato. O que a gente pode esperar dessa finalíssima? Primeiro, sempre prazer estar aqui com vocês no Copa Delas. Sim, não tem como a gente dizer que o Corinthians não chega favorito numa competição como essa. É uma equipe que pentacampeã, então, assim, chega assim, com um status alto. É claro que tem um novo trabalho, aspas, nesse novo, né? Mas é um Lucas Piscinato que ainda está tentando lidar com pressões de um Corinthians, que é uma torcida que chega junto, que cobra resultados, até porque vem de um trabalho extenso com o Arthur Elias, né? Mais de 10 anos sob o comando do treinador. Mas é um time que, nessa competição, na Libertadores Feminina, conseguiu fazer uma campanha mais sólida do que as outras duas equipes brasileiras. E diante do Deportivo Cali, né? Assim, avançou em cima do São Paulo, venceu por 2-0, mas acho que mais demérito do São Paulo, que não conseguiu fazer uma Libertadores feminina positiva, do que propriamente do Deportivo Cali, que fez uma grande partida, né? Fez 2 gols em erros defensivos do São Paulo. Então, sem medo de errar, o Corinthians chega mas muito favorito nessa final, Marília. Ai, a Fiel adora, a Fiel bate palminha, manda comentários pra gente, com esse comentário seu também. Mas, de fato, eu tenho que concordar, né? Realmente fez o seu papel, o seu dever de casa nessa Libertadores feminino, como fez no Brasileirão também. E aí chega muito bem nessa finalíssima. Ô, Lincoln, antes da gente falar, depois, né, vamos falar de Corinthians mais, mas a Ferroviária, que também chegou sem muita expectativa, mas tá aí. Vai concorrer aí o 3º lugar. Pois é, eu acho até que a Ferroviária, em certo ponto, fez uma campanha, vou dizer, sólida, mas acho que, a certo ponto, a Ferroviária fez uma campanha ok. Este é um trabalho que está começando, né, com o Léo, que já treinou a equipe, né, inclusive em conquista de Libertadores, só que ele está agora remontando a equipe, depois de um trabalho até longo, da Jéssica de Lima no comando da equipe. Ele fez um trabalho também de recuperação no próprio Campeonato Brasileiro. Mas a Ferroviária é um time que é aquela coisa, né? Um campeonato de tiro curto é muito pouco tempo para você. Se você não entra já jogando o seu melhor, tem pouco tempo para você se recuperar. A Ferroviária é uma equipe que até fez talvez os seus melhores jogos contra o Corinthians, né? Dentro das suas limitações, conseguiu ali engrossar o jogo. Acho que o jogo da semifinal, das quartas, contra o Independiente Dragonas foi o melhor da Ferroviária na competição. É um time que tem bons valores, principalmente jogadoras jovens. E talvez essa juventude esteja pecando um pouco justamente em alguns momentos decisivos, né? Mais uma derrota nos pênaltis. Foi assim no Brasileiro, foi assim agora também na Libertadores. A Ferroviária ainda tem Copa do Brasil pela frente. E essas experiências podem ajudar justamente nessas sequências, tanto na Copa do Brasil como no Paulista. Beleza. E é curioso a gente estar falando de Ferroviária, que vai disputar esse 3º lugar com o Colo-Colo, de Tatiele, que foi, inclusive, da Ferroviária, né? Tatiele, que até antes dessa derrota para o Deportivo Cali, tinha esse recorde maravilhoso de 36 vitórias, né? Quase ou mais de um ano sem perder, né? Praticamente. Quase um ano sem perder. O que a gente pode esperar dessa partida? A Tatiele
consegue fazer um trabalho muito interessante no Colo-Colo, né? Quando a gente fala de futebol feminino sul-americano, acho que o Brasil acaba sendo uma força em relação aos outros times. Mas ela consegue tirar desse Colo-Colo coisas que são muito positivas, né? Você não consegue 36 vitórias consecutivas à toa. É uma técnica que saiu aqui do Brasil porque não estava tendo espaço. Eu acho isso muito louco, né? Como é que a Tatiele não conseguiu se realocar aqui no futebol brasileiro. Ela estava até como coordenadora no Vasco da Gama. Sim. E aí recebe a proposta para ir para o Colo-Colo e tem feito um trabalho muito interessante. Está lá desde 2023, se eu não me engano, Isso, né? 2023 que ela chegou no Colo-Colo. Então, assim, é uma equipe que se mostrou também muito consistente na Libertadores feminina. Foi ali, fez um jogo realmente mais equilibrado com o Deportivo Cali e saiu nos pênaltis. Então, de certa forma, ela continua invicta, né? 37 jogos invicta, não perdeu. Verdade. Mas, assim, é um jogo que eu acho que a Ferroviária vai realmente precisar ali de muita atenção. Muita atenção. Chegar realmente atenta, com espírito de final, de disputa mesmo, para conseguir, diante de uma equipe que coletivamente a Tatiele conseguiu potencializar, apesar de não ser um elenco superfaturado, nada disso, ela está conseguindo tirar bons proveitos dessa equipe do Colo-Colo. Você falou bem do que é muito louco, né, da Tatiele não ter espaço no Brasil, e é muito curioso também ser essa potência no Chile, né, porque o Chile, a gente tem duas forças principais no Brasil que a gente já sabe, vai ser inclusive essa final da Libertadores, que é Brasil e Colômbia, e aí a gente vê o Chile aí mostrando a sua cara, né? Nem que seja pelo clube, né? É isso, a gente tem algumas equipes que acabam sempre na Libertadores, que a gente consegue ter esse panorama maior, até pelas disputas com os times femininos aqui do Brasil também. Você tem um Colo-Colo, você tem um Boca Juniors, que foi inclusive quem fez a semifinal com o Corinthians. Mas ainda é uma coisa muito limitada, né? Ainda não é um avanço. A gente não tem um avanço alto aqui no Brasil. Então, assim, quando a gente faz uma comparação no futebol sul-americano de uma forma geral, incluindo feminino e masculino, ainda existe uma limitação. Mas eu acho que é importante esse desenvolvimento de base que essas equipes acabam fazendo. E quando você tem uma técnica muito boa, como é a Tatiele, ela consegue potencializar essas coisas assim dessa forma para conseguir driblar as questões financeiras que, é óbvio, impactam bastante nas equipes. Então, eu acho que é um ponto interessante assim de aproveitamento dessa base, não usando a base como time principal. A gente vai falar disso ainda hoje. Mas sabendo utilizar bem. Certíssimo, Thalita. Agora, Lincoln, vamos fazer uma análise, então, dessa campanha do Corinthians nessa Libertadores 2025. A Thalita bem já fez um grande preâmbulo, um resumo, né, de como foi essa campanha muito sólida, mas aí a gente pode resumir. No início, começou com um empate contra o Independente Del Valle, e aí já criou-se um receio do que seria o Corinthians, mas aí foi aquela goleada em cima do Always Ready por 11-0, e aí venceu o Santa Fé por 1-0. O Corinthians também venceu o Boca Juniors, como o Thalita também lembrou, e aí essa partida contra a Ferroviária que venceu nas penalidades, né? Lincoln, qual a análise que você faz desse momento do Corinthians no futebol sul-americano? Eu também acho que foi uma campanha sólida. Particularmente, eu esperava um pouco mais em termos de qualidade da equipe do Corinthians, porque eu acho que é um time que tem condição de jogar mais do que jogou. E tanto é que, quando saiu começou a pipocar aquela informação do número recorde, né, de vitórias da Tatiele à frente do Colo-Colo, muitos torcedores do Corinthians foram ali na caixa de comentários, como se estivessem pedindo a vinda da Tatiele para o Corinthians, porque é uma certa, não vou dizer insatisfação, mas não tem uma confiança ainda total no trabalho do Piscinato. Não tem o amor, né? Não tem o amor que tinha pelo Arthur Elias, vamos dizer assim. Acho que o jogo contra o Always Red sai um pouco da análise, porque é um adversário completamente muito mais frágil, né? Tomou goleada de todo mundo. E o jogo que eu acho que fica como referência é o jogo com o Boca, que é como equipe mais competitiva, e aí o Corinthians teve o domínio que se espera de uma equipe como o Corinthians. Uma coisa que eu acho, né, e eu não sei a opinião das colegas, é que o calendário do futebol feminino talvez favoreça que o desempenho na Libertadores, na minha percepção, caia um pouco em relação ao brasileiro, porque a gente sempre imagina que os clubes, né, o atleta de alto rendimento, ele se prepara para chegar em alto nível numa competição específica, né? O planejamento do atleta de alto rendimento é assim, em todos os esportes, não é diferente do futebol. E aí, como você tem a Libertadores acontecendo depois do Campeonato Brasileiro, a percepção que eu tenho é que os times vão com tudo até o Brasileiro, depois é aquela tendência de queda, né, até o final da temporada. Então, a minha percepção é que a gente já vê os times num nível técnico, físico um pouco abaixo,
mas aí você tem também a superioridade do elenco corintiano, que mesmo assim conseguiu ser bem superior aos seus adversários, é o grande favorito. Esse ponto que você falou é uma realidade, na verdade. Eu não tenho nem que concordar ou discordar, né, Lincoln? É uma realidade, assim. Tanto que o Corinthians logo de imediato empatou. E tem essa questão mesmo, né, Thalita, do desempenho físico. Tem o Campeonato Paulista que está rolando, elas vinham de Brasileirão, tem a Copa do Brasil. Que bom que tem esse calendário também no Brasil, né? O retorno da Copa do Brasil também. Mas há que se pensar, de repente, de repente, agregar essa Libertadores com o calendário brasileiro, né? A Libertadores Feminina ainda é uma competição de tiro muito curto, né? Uma competição que acaba em um mês. Acho que esse ponto é muito importante porque realmente acho que tem como você ajustar de uma forma mais interessante no calendário. De repente, até é uma competição que de ida e volta, espaçada ao longo do seu calendário de 2025. O Corinthians, por exemplo, ele começou a temporada na Supercopa. Sim. Né? Supercopa, Brasileirão, Paulistão, que começa junto com o Campeonato Brasileiro, diferente dos outros estaduais aqui no Brasil, que o Paulista é mais longo, é mais bem formatado. Então, é uma equipe que disputou muitas competições antes de começar a Libertadores, né? Então, isso tudo vai impactando bastante. Você meio que pune quem é bom, aspas, assim, mas é como se quanto mais você conseguir render dentro da temporada, você também vai ser muito prejudicado fisicamente. Então, assim, é uma equipe que realmente teve muitas questões no calendário e aí chega na Libertadores Feminina, realmente acaba tendo um impacto ainda maior do que outras equipes, né? Porque teve outras disputas, ainda mais a volta da Copa do Brasil e tudo mais. O Corinthians acabou até eliminado pelo São Paulo, mas, assim, são coisas que realmente pesam nesse calendário do feminino e eu acho que está na hora da Conmebol começar a olhar com carinho para a Libertadores, né? Uma competição que precisa aumentar a quantidade de participantes, precisa sim ter jogos de ida e volta, por que não ter o direito de jogar no seu país? Você escolhe um país só para poder disputar os jogos de 3 em 3 dias, 2 jogos no mesmo estádio por dia. Então, assim, é uma competição que ainda é muito mal feita pela Conmebol. É uma competição que acontece escondida, né? Parece que tem que cochichar para acontecer a Libertadores, assim. Porque aconteceu a Libertadores feminina, assim, e quem não está envolvido com o futebol de mulheres não faz ideia. Não faz ideia. Então, acho que o calendário é para se pensar como vai encaixar isso. A divulgação precisa ser bem pensada dentro da Libertadores Feminina. A Conmebol está devendo muito, né? Essa aqui é a verdade também. Essa é a verdade. E era o meu ponto, inclusive, que eu ia falar. Porque, assim, a gente fala do campeonato porque a gente ama, a gente acompanha, faz a cobertura do futebol de mulheres, mas é uma verdade, né? É uma competição que tem muito a melhorar e a gente espera muito da Confederação Sul-Americana, né, de futebol. Imagina, uma Libertadores, uma competição continental que dura 15 dias, realmente há que se questionar. Bom, Lincoln, eu quero saber ainda de Corinthians, né, do desempenho das jogadoras. É impossível não falar de Gabi Zanotti. Verdade, né? 40 anos e ainda muito decisiva, né? São 6 gols nessa campanha. Muito importante, por exemplo, na vitória contra o Boca, né? E é muito impressionante como ela cresce em jogo grande, em jogo decisivo, né? Ela é uma jogadora que tem essa capacidade e olha que nos últimos anos ela ainda começou a sofrer com lesões, ficou bastante tempo até fora muitas vezes, mas sempre voltou bem, né? Então é uma jogadora que parece que é daquelas que vão ser intermináveis, né? É sem dúvidas a grande referência. Eu lembro que antes da final do Brasileiro eu conversei com alguns torcedores do Corinthians e quando você pergunta para eles, quem é a jogadora que você mais gosta, quem é a tua referência, quase 100% ali é Gabi Zanotti. É muito impressionante, assim, né? A identidade que ela criou com o torcedor do Corinthians e se a coisa tá difícil, é ela que fala também, assim, então ela tem esse grau de responsabilidade, ela entende o grau de responsabilidade também que ela, enfim, às vezes ela não vai estar com a braçadeira de capitã, mas todo mundo sabe quem é a liderança desse time. É isso mesmo. E a gente conversava, eu e Thalita, antes da gente começar a gravar, sobre o posicionamento, né? O quanto o posicionamento que Lucas Piscinato modificou da Gabi Zanotti moldou ela a fazer mais gols. Você concorda com isso? Eu acho que sim. Eu acho que é uma jogadora... E ela é uma jogadora que em algum momento chegou até a jogar um pouco mais recuada, mas agora ela começou a jogar um pouco mais adiantada, que eu acho que também colabora até com a questão física dela, né? Eu acho que você deixa ela também um pouco mais, com menos responsabilidades defensivas, deixa ela ali mais solta para poder fazer o que ela faz de melhor.
Beleza. Ô, Lincoln, para a gente fechar o tópico, as brabas corintianas, você também acha que elas são favoritas nessa final contra o Deportivo Cali? Certeza. Acho que o Corinthians é bem favorito, até com todo respeito ao Deportivo Cali, mas acho que o próprio Deportivo Cali não fez uma campanha de vulto, assim, uma campanha de atropelo. Eu acho que se a final fosse com o Colo-Colo, o Corinthians seria favorito, mas você teria ali uma perspectiva de um jogo um pouco mais pegado. Eu acho que vai ser um jogo basicamente do Corinthians em cima do Deportivo Cali. Tentou o Deportivo Cali tentando jogar no erro, como foi muitas vezes, algumas das poucas vezes que o Corinthians tropeçou em Libertadores, foi assim, com o adversário jogando ali atrás e acertando, às vezes, um chute inesperado. O América de Cali chegou a vencer o Corinthians numa Libertadores assim. Enfim, acho que não vai fugir muito disso o jogo, não. Realidades, gente, realidade, é puramente isso, não há o que se questionar, isso está sendo falado demais aqui hoje. Bom, já falamos de Ferroviária, falamos de Corinthians na Libertadores, eu quero falar um pouquinho do São Paulo também, porque se a gente fala de Corinthians como favorito, e de fato chegou como favorito na competição, a gente colocava o São Paulo como o segundo ali na prateleira dos brasileiros, e não mostrou isso, né, Thalita? São Paulo fez uma Libertadores completamente diferente, né, do início de temporada, meado de temporada aqui em 2025, né, principalmente de Campeonato Brasileiro. Mas acho que são dois pontos cruciais. A Dudinha faz muita falta a esse São Paulo. Houve uma negociação ali antes da Libertadores feminina, né, ela sai ainda durante a disputa do Brasileirão, agora eu não vou me lembrar, mas acho que foi ainda durante a disputa do Campeonato Brasileiro. E faz muita falta para esse São Paulo, faz muita falta para o esquema de jogo do Thiago Viana. Ele precisava muito dela, era uma jogadora que, apesar da pouca idade, né, é jovem demais, ela fazia uma interferência muito grande na equipe, no coletivo do São Paulo, e quando as coisas não estavam funcionando, ela às vezes conseguia esse protagonismo. Eu acho que fez muita falta, acho que entendo a negociação. Acho que é bom para o mercado brasileiro, assim, né? Apesar do São Paulo não ter divulgado os valores, Sim. Então fico um pouco receosa se realmente esses valores foram altos, né? Porque a gente viu o Cruzeiro divulgando, Sim, Palmeiras divulgando. verdade. Então, como é algo muito recente, né, no futebol brasileiro, essas negociações envolvendo o futebol de mulheres, fiquei um pouco assim, por que o São Paulo também não fez essa divulgação? Então, abre uma discussão de se realmente esses valores foram altos, assim, para o São Paulo ter feito uma negociação de uma jogadora que era pilar no elenco do Thiago Viana. E eu acho que ele tem um outro problema, que é o banco, né? Ele tem um time titular muito consistente, um time titular muito forte, mas quando ele precisa recorrer ao banco de reservas, existe um desequilíbrio muito grande, que foi o que a gente viu, por exemplo, no Brasileirão contra o Corinthians, né? Quando o São Paulo começou a cansar, e aí o Piscinato tinha um banco potente, Vicky Albuquerque, ele tirava a Gabi Zanotti, então, assim, jogadores de seleção, e o Thiago não tinha esse banco, então acho que isso também fez muita falta, e talvez, assim, pincelando um nervosismo de estreante, né? A primeira vez do São Paulo na Libertadores, talvez isso possa ter pesado de alguma forma, mas eu acho que os dois pontos principais são esses, é a falta da Dudinha e o banco do São Paulo. Muito bem. E aí, só lembrando que a gente está gravando esse Copa Delas numa sexta-feira. Esses jogos vão acontecer neste sábado, né? A gente tem a Ferroviária e Colo-Colo de manhãzinha, 11 da manhã, e depois no final da tarde, 4h30 da tarde, tem então Corinthians e Deportivo Cali. Ô, Lincoln, quero falar só um ampassant aí do Campeonato Paulista. A gente sabe que vai voltar depois dessa Libertadores, vai voltar agora no dia 29, né, de outubro, e o Corinthians mais uma vez está liderando, e tem Palmeiras e Ferroviária ali na cola também. Mas Palmeiras, né, com 22 pontos, o Palmeiras que está jogando a Ladies Cup também. Conta pra gente, faz um resumo. O Palmeiras vai decidir a Ladies Cup com o Grêmio, inclusive, né? O campeonato que já foi até... Era um campeonato ali de final de temporada, né? Que parecia que emplacar ali como um grande finale do ano, mas esse ano, por exemplo, só tem 4 times, né? Então acabou ficando um campeonato meio esquisito ali, meio perdido ali no calendário, mas como você disse até um pouco antes, que bom que tem campeonato, que bom que temos calendário. Agora, eu acho que o campeonato vai caminhando realmente para um Corinthians e Palmeiras, eu acho que eles estão bem à frente assim dos outros, ainda que você consiga ter ali o São Paulo, a Ferroviária classificando, o Bragantino ainda está tentando vaga, mas ficou difícil, o Santos também está numa situação ali um pouco complicada, né? São apenas 4 vagas na semifinal. E é um ponto interessante, no Campeonato Paulista a gente não tem o São José, que é um clube extremamente tradicional no futebol feminino, né, tricampeão da Libertadores, e ele acabou ficando fora porque ele não atendeu exigências da Federação Paulista em termos de estrutura ali, de condições, e aí ele está disputando a Taça Paulistana, que é uma espécie de segunda divisão, né, não tem um acesso diretamente, né,
justamente por isso, né? Um clube que está em processo de reconstrução com a modalidade feminina. É uma pena que a gente não vê um clube tão tradicional disputando o campeonato junto com outros times, né? Mas mostra também que o grau de exigência ali para chegar a disputar o Campeonato Paulista e ser minimamente competitivo, ele é bem significativo, né? Beleza. E aí, fazendo essa comparação, trazendo para o Rio de Janeiro, que é de onde a gente fala, tem o Campeonato Carioca que está rolando agora. O Flamengo vai liderando ao lado do Fluminense, mas a questão toda que a gente traz é esse recorte que o Lincoln bem trouxe para a gente. Em São Paulo, o São José não tem estrutura. Então, o que fizeram? Um outro campeonato para clubes sem estrutura. Aqui no Rio de Janeiro, não. Aqui no Rio de Janeiro juntaram os times com estrutura, que são realmente os 4 grandes, e tem o Pérolas Negras, que tem uma estrutura assim, não tem o aporte, né, financeiro, o investimento que os outros têm, mas os times de menor investimento também jogam juntos. E aí a gente vê aqueles placares, nem são elásticos, sei lá, são gigantescos, né, Thalita? Adicionado a isso, a gente vê o Flamengo demitindo, a Rosana Augusto demitindo, ou ela pediu demissão, a gente não sabe ao certo, disseram, a informação aqui foi mútuo, né? E aí, empobrece, na verdade, né, o Campeonato Carioca, o futebol de mulheres no Rio de Janeiro, né? A FERJ faz uma gestão do Carioca feminino bem fraca, né? Uma competição que acontece em dias péssimos, horários péssimos. Se na Libertadores não é falado, o Campeonato Carioca feminino, muito menos. Assim, dos 4 times de maior investimento do Rio de Janeiro, o único que manda o jogo no estádio oficial é o Botafogo, que manda no Newton Santos. Sim. O Fluminense manda em Xerém, o Flamengo manda na Gávea e o Vasco manda no Arte Sul, que é lá em Nova Iguaçu. Então, são locais que não são divulgados para o torcedor. Muitos desses jogos não são sequer abertos para o público. Botafogo, por exemplo, joga amanhã, mas é no Newton Santos? Mas é no campo anexo. Ou seja, não vai ser aberto para o torcedor. Então, assim, você está botando no Newton Santos, mas é no campo anexo. Então, assim, não tem torcida. Então, existe também essa questão envolvida. Não basta somente dizer que é dentro do estádio, se não vai usar o campo principal do estádio. Então, é uma competição muito existe para dizer que ela existe, porque realmente é uma disputa que ela acontece entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Os outros times de menor investimento participam, acho que muito mais para ter um calendário, uma divulgação, que é uma forma também de divulgar as próprias jogadoras, né? A chance delas de serem descobertas por esses grandes clubes aqui do Rio. Mas é uma competição sem valor nenhum. Até quando você pensa em patrocinador. Imagina, você é um patrocinador, está interessado em investir no futebol de mulheres e abre o placar, o Flamengo goleou o time por 21-0. Imagina. Então, que competição é essa? Não faz sentido nenhum. Sobre Flamengo, né? E Rosana, né? Eu acho que ela foi muito educada, ela chegou a colocar, né, uma publicação. Ela foi uma lady. Ela foi muito educada, assim, ela publica agradecendo, dizendo que foi um comum acordo, mas nas entrelinhas, e a gente que acompanha, né, sabe que ela deixou muito claro que para o ano que vem não existe um projeto. Essa é a verdade. O projeto do Flamengo para 2026 é colocar o time da base para disputar as competições do time profissional. Só que eu tenho muita dificuldade em, primeiro, que base é essa? Porque é um sub-20, só isso. Porque já que o sub-17 também foi descontinuado. O Flamengo deu uma nota dizendo que para o ano que vem vai fazer uma readequação dos orçamentos, né? E vai usar a base campeã para poder representar o time principal. Mas que base é essa? Quando você diz que tem uma base, eu imagino que categorias... Falando de futebol feminino, 14, 16, 17 e 20, pelo menos. Um projeto contínuo, sólido, que não é o que eu tenho no Flamengo. Tem um sub-20, acabou. Então, não existe um projeto de base para o Flamengo. Segundo ponto, é um clube que sempre deixou muito claro que não tem o menor objetivo no futebol de mulheres. É uma equipe que tem dinheiro, que tem altos investimentos. O futebol feminino tem um patrocínio hoje também. Então, assim, existe o entorno, existe a estrutura, existem recursos, mas os presidentes que passaram, tanto o Landim, que estava na gestão anterior, como o BAP, que é o atual presidente, eles sempre deixaram muito claro que o objetivo o futebol feminino hoje só existe porque nós somos obrigados. Se amanhã a CBF virar e falar assim, olha, as equipes da Série A não precisam mais ter, o Flamengo não terá. Então, eu acho que o projeto para 2026, ele só confirma isso, só carimba a falta de compromisso do Flamengo com a equipe,
Acho que o projeto de 2026 vai expor ainda mais essas jogadoras, porque uma coisa é você ter um time com 5 jogadoras da base, que isso faz parte. Outra coisa é você ser dependente dessa base. São atletas em formação. Elas não devem receber esse tipo de responsabilidade. O Flamengo vai disputar a elite do ano que vem. Então, assim, não vai jogar o Campeonato Carioca só. Então, é um trabalho... O projeto do Flamengo é muito bem feito, se a gente levar em consideração que o projeto do Flamengo é acabar com o futebol de mulheres. Se esse é o objetivo, eles estão executando de forma muito perfeita, porque demitiram, né, em comum acordo, a única treinadora que, desde que o projeto começou a ter uma continuidade, a partir de 2015, que existe ali a questão da Marinha, a única treinadora que começou a dar uma cara de Flamengo. Né, conseguiu construir uma identidade, começou a dar um rosto. Exatamente, a gente trouxe aqui do rosanismo, né, que a gente adorou, inclusive os números da Rosana, desde que ela assumiu o Flamengo. Realmente o Flamengo deu um impacto, né, deu um salto, na verdade, com a chegada dela. Porque isso, é muito profissional e provavelmente buscou elenco para 2026. Sim. E aí, como ela não tem elenco, ela foi muito bem sondada por outros clubes. Tá, Palmeiras. Exatamente. Embora o Palmeiras não tenha divulgado oficialmente, mas todas as informações levam para o Palmeiras, né? A colega do GE, Tainá Fiore, publicou isso em primeira mão. E é isso, né? Um adendo do que você falou. Eu acho que a gente que cobre o futebol de mulheres, quando vê essas notícias, há menos de 2 anos de uma Copa do Mundo no Brasil, uma Copa do Mundo feminina no Brasil, a gente lamenta, a gente fica triste, mas é aquilo, eles passarão. E a gente vai continuar lutando, a gente vai continuar cobrindo e ainda eu vou ter a chance de ver um Maracanã cheio, que seja do Fluminense ou do Flamengo feminino, porque são os 2 gestores ali do Maracanã, vendo essas meninas jogarem lá, porque nem isso elas fazem atualmente, né? Realmente é um lamento, assim, esse atual momento do futebol feminino carioca, né? Há uma última informação também que com a saída da Rosana, quem voltou para o Flamengo feminino é o Celso Silva, que estava na base do São Paulo. Dito isso, ufa, vou pegar até um fôlego aqui. Eu queria voltar com o Lincoln aqui para o nosso papo, para a gente ir encerrando já. O Lincoln, quero falar um pouquinho de Liga dos Campeões feminina, que está nessa segunda rodada, sem grandes emoções ainda. O Barcelona vai liderando, conforme o esperado. O Arsenal, atual campeão, não vai no melhor momento, mas a questão toda é que o destaque dessa última rodada foi a lesão na Gil Gaberlini, que é a nossa jogadora da seleção, e por conta disso ela foi cortada da seleção. Quem Arthur Elias convocou é a Debinha, né? Pois é, né? Uma pena, porque a Gil ela vive seu melhor momento agora na carreira de forma geral, mas principalmente na seleção. Se firmou ali na equipe titular do Arthur, uma jogadora que consegue fazer várias funções ali no setor ofensivo. Ela se encontrou também no próprio Atlético de Madrid, joga também com outras atletas brasileiras. Ela e a Luane tem uma ótima parceria, inclusive lá, que também levam isso para a seleção. É uma pena mesmo, né? Agora a Debinha volta então ao radar, é uma jogadora que a gente sabe toda a experiência dela, a história que ela teve na seleção. Acho que no momento ela está atrás na disputa ali por vagas na equipe principal, mas está tentando aí recuperar o seu espaço. Mas eu acho que a Gil hoje é uma jogadora que vai fazer muita falta para esses jogos difíceis contra a Inglaterra e Itália. E ainda falando de Liga dos Campeões, acho que vale destacar a atuação da Yasmin na vitória do Real Madrid contra o Paris Saint-Germain. Deu assistência para o primeiro gol. E o Paris Saint-Germain, que ainda está meio cambaleante nesse início aí de Champions, né? E tem 2 jogadoras ali que não saíram do banco nessa partida, que são a Yaya, que acabou de vir do Corinthians, e a Isabela, que veio do Cruzeiro, né? Pois é, tô doida para ver as brasileiras brilhando nessa Champions League feminina na Europa, né? A gente viu, infelizmente foi a Jo que fez no primeiro jogo, ela até fez um gol pelo Atlético de Madrid, mas nesse segundo ela sofreu essa que, aliás, você chegou a ver o lance da jogadora do Manchester United, realmente ela merecia cartão amarelo por um tempo, né? Porque o que ela fez ali foi muito brutal. Foi muito sério. Foi muito sério, tanto que ela fraturou ali a região da fíbula, que é o tornozelo da Gil Gaberlini, né? Bom, gente, eu vou ter que encerrar.
Eu queria falar mais. Considerações finais, Thalita, pode falar. Consumam futebol de mulheres, né? Consumam. A gente tem final amanhã na Libertadores Feminina, a gente tem disputa de terceiro lugar, a gente vai ter aí, tem Copa do Brasil acontecendo também, sim. Vamos ter aí as semifinais das competições. Eu acho que é isso. Consumam futebol de mulheres, que a gente vai conseguir crescer e vai ficar passando por essas pessoas, como os dirigentes do Flamengo, que acham que vão conseguir parar, mas não vão. Não vão. Eu gostei muito. Fica a dica do texto da comentarista da Globo Sport TV, da Renata Mendonça, uma das vibradoras a quem eu admiro muito, que me inspirou, inclusive, a falar isso aqui. Muito obrigada, viu, Renata? Diga aí, Lincoln, considerações finais. Agradecer mais uma vez pelo convite, para participar do programa. É sempre muito bom poder falar sobre o futebol e sobre o futebol de mulheres, que se não parte a gente da imprensa, da mídia, né? A gente muitas vezes fica de falar o que as pessoas querem ouvir, mas muitas vezes a gente precisa mostrar para as pessoas o que está acontecendo, né? E eu acho que é um dos papéis da imprensa justamente para mostrar esse conteúdo, né? E principalmente futebol de mulheres, que está nesse crescimento, e principalmente em 2027 tem Copa do Mundo aqui, né? A gente precisa transformar o quanto antes o Brasil num país que consome futebol de mulheres, e a gente tem tudo para chegar lá. É isso aí, valeu, gente. Sou fã de vocês. Assistam Lincoln Chaves aqui na TV Brasil, vejam os textos deles na Agência Brasil. Escutem também Thalita na Rádio Globo CBN, ela manda muito bem. Sou fã também. Obrigada mais uma vez, gente. E obrigada a você também que acompanhou a gente. Continue com o Copa Delas. Semana que vem tem mais futebol de mulheres no YouTube da TV Brasil e na Rádio Agência Nacional. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.